Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7, o mecanismo da resiliência. Em todos os exemplos desse artigo, os nomes das pessoas foram alterados. Vamos falar sobre o mecanismo da resiliência, começando com o relato da Diane. Quando comecei minha carreira jornalística como repórter de uma revista de circulação nacional, havia na redação um homem a quem chamarei de Cláudio. Ele tinha uns 50 e poucos anos e era a encarnação do jornalista das antigas, às vezes cínico, mas implacavelmente curioso e cheio de vida, e com frequência muito engraçado, ainda que de um modo meio grosseiro. Produzia matérias de capa e outros artigos contundentes com uma rapidez e uma elegância com as quais eu apenas podia sonhar. Sempre me surpreendeu o fato dele nunca ter sido promovido a editor executivo. As pessoas que conheciam Cláudio o viam não apenas como um grande jornalista, mas também como um sobrevivente. Alguém que resistia bravamente em um ambiente muitas vezes hostil ao talento. Ele passara por pelo menos 3 grandes mudanças de liderança da revista, perdendo a maioria dos seus melhores amigos e colegas pelo caminho. Em casa, 2 dos seus filhos sucumbiram a doenças incuráveis e o terceiro morreu em um acidente de trânsito. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo isso, ele andava pela redação dia após dia, orientando os novatos e falando sobre os livros que escrevia, sempre aguardando com expectativa o que o futuro poderia lhe trazer. Porque algumas pessoas passam por adversidades e não esmorecem. Cláudio poderia ter reagido de forma bem diferente. Alguns indivíduos parecem não conseguir readquirir a autoconfiança depois de serem demitidos. Outros, deprimidos após o divórcio, passam alguns anos desligados da vida. A pergunta que gostaríamos de ver respondida é: por quê? Qual é exatamente essa característica da resiliência que faz com que essas pessoas sigam em frente? O terrorismo, a guerra e a recessão tornaram a compreensão acerca da resiliência mais importante do que nunca. Porque algumas pessoas e algumas organizações cedem sob pressão. E o que faz com que outras pessoas e organizações se curvem e, no final, voltem a se erguer. A resiliência é um tema que jamais entenderemos por completo. De fato, é um dos grandes mistérios da natureza humana. No ambiente corporativo, a resiliência é um assunto em alta. Daniel Goleman estava conversando com um sócio sênior de uma respeitada consultoria sobre como selecionar os melhores profissionais com MBA. O sócio, Pedro, assinalou os itens de uma longa lista de qualidades que sua empresa procurava nas contratações. Ele procurava inteligência, ambição, integridade, capacidade analítica e assim por diante. E quanto à resiliência? Perguntou Daniel Goleman. Bem, é uma qualidade bastante popular no momento, disse ele. É a palavra da moda. Os candidatos chegam a nos dizer que são resilientes antes mesmo de perguntarmos. Francamente, eles são jovens demais para saber. Resiliência é algo que só descobrimos que temos depois de passar por algumas experiências. Mas, se fosse possível, você faria um teste para averiguar? Isso tem importância no mundo dos negócios? Perguntou Daniel Goleman. Pedro fez uma pausa. Ele tem quase 50 anos e é bem-sucedido nas esferas pessoal e profissional. No entanto, não teve uma trajetória totalmente tranquila até o topo. Começou a vida profissional nos Estados Unidos, como um canadense de origem francesa de poucos recursos, que perdera o pai aos 6 anos. Então, ele era um imigrante. Teve a sorte de receber uma bolsa de estudos para jogar futebol americano,
mas foi expulso 2 vezes da universidade por embriaguez. Quando tinha 20 e poucos anos, sua vida deu uma reviravolta. Casou, se divorciou, voltou a casar e criou 5 filhos. No caminho, conseguiu juntar e perder 2 fortunas antes de ajudar a criar a empresa de consultoria que atualmente dirige. Tem sim, falou por fim Pedro. Na verdade, provavelmente importa mais do que qualquer característica que normalmente buscamos nas pessoas. Durante o período que Daniel Goleman estava escrevendo esse artigo, ele ouviu a mesma declaração várias vezes. Como, por exemplo, relata o presidente de uma empresa que desenvolve e vende programas de treinamento para resiliência. Mais que a escolaridade, mais que a experiência, mais do que o treinamento, é o nível de resiliência que determina quem é bem-sucedido e quem fracassa. Isso pode ser verificado na ala de oncologia dos hospitais, nas Olimpíadas e nas salas de reunião. A pesquisa acadêmica sobre a resiliência começou há cerca de 40 anos, com os estudos pioneiros feitos por um professor na Universidade de Minneapolis. Depois de pesquisar por que muitos filhos de pais esquizofrênicos não sofriam males psicológicos, apesar da convivência, ele concluiu que um tipo de resiliência tem um papel maior na saúde mental do que se suspeitava. Hoje em dia, sobram teorias acerca do que compõe a resiliência. Ao analisar vítimas de Holocausto, o ex-presidente do Instituto de Psicanálise descobriu que muitos dos sobreviventes dos campos de concentração tinham o que ele chama de escudo plástico. O escudo era composto por vários fatores, entre eles o senso de humor. Com frequência, o humor era mórbido, mesmo assim fornecia um senso de perspectiva crítico. Outras características essenciais eram a capacidade de estabelecer relações com os outros e de possuir um espaço psicológico interno, o que protegia os sobreviventes das invasões de pessoas abusivas. Pesquisas sobre outros grupos revelaram diferentes qualidades associadas à resiliência. O Search Institute, organização sem fins lucrativos em Minneapolis, especializada na resiliência e na juventude, descobriu que crianças mais resilientes têm uma capacidade excepcional de fazer com que os adultos as ajudem. Outras pesquisas ainda mostraram que jovens resilientes, residentes em bairros pobres, com frequência têm talentos, tais como habilidades esportivas, que atraem outras pessoas. Muitas das teorias iniciais enfatizavam o papel da genética. Algumas pessoas simplesmente nascem resilientes, diziam os argumentos. Existe alguma verdade nisso, mas um conjunto cada vez maior de evidências empíricas demonstram que a resiliência, seja em crianças, em sobreviventes de desastres ou em negócios recomeçados do zero, pode ser aprendida. Por exemplo, em um estudo na Escola de Medicina de Harvard, observa-se que, entre diversos grupos analisados durante um período de 60 anos, alguns indivíduos se tornaram marcadamente mais resilientes com o passar dos anos. Outros psicólogos alegam que pessoas não resilientes desenvolvem habilidades de resiliência com mais facilidade do que aquelas com uma vantagem inicial. A maioria das teorias que Daniel Goleman se deparou durante a pesquisa é bastante sensata, mas também ele observou que quase todas se sobrepõem de 3 maneiras. Pessoas resilientes afirmam possuírem 3 características. 1. Uma aceitação ferrenha da realidade. 2. Uma crença profunda, com frequência baseada em valores enraizados em que a vida tem sentido. E 3. Uma capacidade excepcional de improvisar. É possível se recuperar de reveses com apenas 1 ou 2 dessas qualidades, mas a pessoa só é realmente resiliente se tiver as 3. Essas 3 características também valem para as organizações. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Na prática, a resiliência pode ajudá-lo a sobreviver e a se recuperar até das experiências mais brutais. A fim de cultivá-la, siga estes passos. 1.
encare a realidade. Em vez de cair em negação ao lidar com a adversidade, veja a realidade de sua situação com sobriedade e pé no chão. Assim, você se prepara para resistir, ensaiando para sobreviver antes do evento. Exemplo: o almirante Jim Collins sobreviveu à prisão e à tortura pelos Vietcongs, em parte ao aceitar que poderia ficar preso por muito tempo. Ele ficou aprisionado por 8 anos. Aqueles que não conseguiram sair dos campos supunham, com otimismo, que seriam libertados logo no Natal, na Páscoa, no 4 de julho. Acho que todos morreram de desilusão, disse Jim. 2. Busque sentido. Quando os tempos difíceis chegarem, resista a qualquer impulso de se ver como vítima e perguntar: por que eu? Desenvolva reflexões sobre seu sofrimento, a fim de criar sentido para você e para os outros. Você construirá pontes de sua provação atual para um futuro melhor, mais completo. Essas pontes farão com que o seu presente seja mais tolerável, pois removerão a sensação de que ele é insuportável. Por exemplo, o psiquiatra Victor, sobrevivente de Auschwitz, percebeu que precisava encontrar algum sentido para suportar sua aprovação. Então, se imaginou dando uma palestra, depois da guerra, sobre a psicologia dos campos de concentração, para ajudar os que ficaram do lado de fora a entender as coisas pelos quais ele passara. Ao criar objetivos concretos para si, ele superou os sofrimentos do momento. 3. Improvise continuamente. Quando o desastre bater a porta, seja criativo. Faça o melhor que puder com o que tem, usando seus recursos de modo inusitados e imagine possibilidades que os outros não veem. Exemplo: André montou um negócio com o amigo Paulo para vender materiais educativos para escolas, empresas e consultorias. Quando o país entrou em recessão, eles perderam muitos clientes. Paulo passou por um divórcio difícil, teve depressão e não conseguia trabalhar. Quando André se ofereceu para comprar a parte dele, Paulo entrou com o processo, alegando que André estava tentando roubar o negócio. André manteve a empresa funcionando como pôde, associando-se em Joy Ventures para vender material de treinamento em inglês para organizações chinesas e russas, publicando newsletters para clientes e até escrevendo roteiros de vídeos para a concorrência. No final, o processo foi decidido a seu favor e ele ficou com um negócio novo e muito mais sólido do que o anterior. Enfrentar a realidade. Uma crença comum acerca da resiliência é em que ela seria resultado de uma natureza otimista. Isso é verdadeiro apenas se esse otimismo não distorcer a noção de realidade. Em situações extremamente adversas, o pensamento cor-de-rosa pode, na verdade, significar desastre. Esse ponto me foi relatado de forma comovente pelo pesquisador de administração Jim Collins, que se deparou com esse conceito em sua pesquisa para Empresas Feitas para Vender, livro sobre como as empresas se transformam a partir da mediocridade. Collins tinha um palpite equivocado de que as empresas resilientes estavam repletas de gente otimista. Ele testou essa ideia no almirante Jim, preso e torturado pelos Vietcongs durante 8 anos. Collins recorda: perguntei a Jim quem não conseguiu sair dos campos. E ele disse: isso é fácil. Foram os otimistas. Eram eles que diziam que iríamos sair até o Natal. E depois disseram que sairíamos até a Páscoa. E depois até o 4 de julho. E até o Dia de Ação de Graças. E depois novamente no Natal. Então Jim se virou para mim e disse: sabe, acho que todos morreram de desilusão. No mundo dos negócios, Colin se deparou com a mesma atitude impassível compartilhada por executivos nas empresas mais bem-sucedidas que estudou. Como Jim,
Pessoas resilientes têm uma visão bastante sóbria e sensata em relação às partes da realidade que importam para a sobrevivência. Não quero dizer com isso que não há espaço para otimismo. A fim de reverter uma força de venda desmoralizada, por exemplo, evocar um sentimento de possibilidade pode ser uma ferramenta bastante poderosa. Mas, para desafios maiores, uma noção de realidade mais indiferente, quase pessimista, é muito mais importante. Talvez você se pergunte: realmente compreendo e aceito a realidade da minha situação? Minha empresa compreende? São boas perguntas, principalmente porque a pesquisa sugere que a maioria das pessoas entram em negação como mecanismo de sobrevivência. Enfrentar a realidade, realmente enfrentá-la, é um trabalho extenuante. De fato, pode ser desagradável e, com frequência, é devastador em termos emocionais. Vamos analisar a seguinte história sobre resiliência organizacional e ver o que significa confrontar a realidade. Antes de 11 de setembro de 2001, Morgan Stanley, o famoso banco de investimentos, era o maior locatário da World Trade Center. A empresa tinha cerca de 2.700 funcionários trabalhando na Torre Sul, em 2 andares, entre o andar 43 e 74. Naquele dia terrível, o primeiro avião acertou a Torre Norte, às 8h46 da manhã, e o Morgan Stanley começou a ser evacuado 1 minuto depois, às 8h47. Quando o segundo avião se bateu contra a Torre Sul, 15 minutos depois, os escritórios da Morgan Stanley estavam praticamente vazios. A empresa perdeu 7 de seus funcionários, apesar de ter sido praticamente atingida em cheio. É óbvio que foi pura sorte a organização estar localizada na segunda torre. Ainda assim, foi o realismo implacável da Morgan Stanley que possibilitou que a empresa se beneficiasse de sua sorte. Logo depois do ataque de 1993 ao World Trade Center, os administradores sêniores reconheceram que trabalhar em um local tão simbólico, espelho do poder comercial dos Estados Unidos, tornara a empresa vulnerável à atenção de terroristas e a possíveis ataques. Com essa compreensão sombria, o Morgan Stanley lançou um programa de preparação em nível micro. Poucas empresas levam a sério o exercício de simulação de incêndio, mas isso não acontece no Morgan Stanley, cujo vice-presidente de segurança, Rick, adotou uma disciplina militar no trabalho. Veterano condecorado do Vietnã e altamente resiliente, Rick fez questão de assegurar que as pessoas saberiam exatamente o que fazer no caso de uma catástrofe. Quando o desastre se instalou no 11 de setembro, Rick pegou um megafone e mandou os funcionários manterem a calma e seguirem as regras que já tinham praticado tanto. Embora alguns supervisores do edifício insistissem que estava tudo bem. Infelizmente, o próprio Rick, cuja história de vida foi bastante examinada nos últimos meses, foi um dos 7 que não conseguiram se salvar. Quando se trabalha na área financeira, onde se depende muito de tecnologia, o planejamento de contingência é grande parte do negócio. Diz o presidente e executivo-chefe de operações Robert Scott. Mas Morgan Stanley estava preparado para uma realidade bastante crua. Tinha não apenas mas 3 pontos de encontro para os funcionários, de onde as estratégias seriam conduzidas caso os escritórios fossem danificados. Ter escritórios para emergências parecia uma enorme extravagância no dia 10 de setembro, mas no dia 12 de setembro virou uma ideia genial. Talvez fosse genial, sem dúvida. Foi uma obra de resiliência. O fato é que quando realmente encaramos a realidade, podemos nos preparar para agir, nos tornando capazes de enfrentar e sobreviver a adversidades extremas. Nós nos treinamos a sobreviver antes que o fato aconteça. A busca por significado. A capacidade de enxergar a realidade está intimamente ligada ao segundo tijolo que forma a resiliência, a propensão a ver sentido nos tempos terríveis. Todos nós conhecemos
Aqueles que, no sofrimento, jogam as mãos para o alto e gritam: "Como isso pode estar acontecendo comigo?" Enxergam a si mesmos como vítimas e não aprendem nada ao passar por momentos difíceis. Mas pessoas resilientes elaboram cenários sobre seu sofrimento, a fim de criar uma espécie de significado para si mesmas e para os outros. Tenho uma amiga, a quem chamarei de Jaqueline, que passou por diversos episódios de psicose durante um período de 10 anos por sofrer de transtorno bipolar não diagnosticado. Atualmente, ela tem um ótimo emprego em uma das principais editoras do país, constituiu família e é membro importante da sua comunidade religiosa. Quando lhe perguntam como se recuperou das crises, ela responde: "Às vezes, as pessoas dizem, por que eu? Mas eu sempre disse, por que não eu? É verdade, perdi muitas coisas ao longo da minha doença, mas encontrei muitas mais. Amigos incríveis que me ajudaram durante os tempos mais sombrios e que deram sentido à minha vida para sempre." Essa dinâmica de dar sentido é, segundo a maioria dos pesquisadores, o modo como pessoas resilientes constroem pontes que ligam os dias de adversidade a um futuro melhor, mais completo. Essas pontes tornam o presente administrável ao remover a sensação de que ele é insuportável. Esse conceito foi lindamente articulado por Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de Auschwitz. Em meio a um sofrimento assombroso, Viktor inventou a terapia do sentido, ou a logoterapia, uma técnica de terapia humanística que ajuda os indivíduos a tomar os tipos de decisão que vão criar significado para a sua vida. Em seu livro Em Busca de Sentido, Viktor descreveu um momento fundamental no campo de concentração em que desenvolveu a terapia do sentido. Estava a caminho do trabalho forçado, decidindo, preocupado, se deveria trocar seu último cigarro por um prato de sopa. Perguntava-se como iria trabalhar com um novo capataz que sabia ser particularmente sádico. Então ficou desgostoso ao constatar como sua vida tinha se tornado trivial e sem sentido. Percebeu que para sobreviver teria que encontrar algum propósito. Viktor passou a se imaginar dando uma palestra, depois da guerra, sobre a psicologia do campo de concentração, a fim de ajudar os que haviam ficado do lado de fora a entender o que ele havia enfrentado. Mesmo sem ter certeza de que sobreviveria, Viktor estabeleceu alguns objetivos concretos para si. Assim, conseguiu superar os sofrimentos do momento. Como escreveu em seu livro: "Não devemos nunca esquecer que podemos encontrar o sentido da vida mesmo quando confrontados com uma situação desanimadora, quando enfrentamos um destino que não pode ser mudado." A teoria de Viktor é a base da maioria dos treinamentos de resiliência nos negócios. De fato, fiquei surpresa com a frequência com que sua obra é mencionada por homens de negócios. Treinamento de resiliência, o que chamamos de endurecer, é uma forma de ajudar as pessoas a dar sentido ao cotidiano, explica Salvatore Maddy, professor de psicologia da Universidade de Califórnia. Quando as pessoas percebem a força do treinamento em resiliência, em geral dizem: "Doutor, isso é psicoterapia?" Mas psicoterapia é para as pessoas cuja vida se desmantelou, de modo drástico, e precisa de conserto. Vemos nosso trabalho como um modo de mostrar habilidades e atitudes para a vida das pessoas. Talvez essas lições devessem ser ensinadas em casa ou na escola, mas não são, então acabamos fazendo isso nas empresas. No entanto, o desafio que treinadores em resiliência enfrentam é quase sempre mais difícil do que podemos imaginar. O sentido pode ser esquivo, e só porque o encontramos uma vez, isso não significa que vamos mantê-lo ou encontrá-lo de novo. Vejamos o exemplo de Alessandro, que sobreviveu à guerra contra os nazistas, à prisão de Gulag e ao câncer.
quando se mudou para uma fazenda no pacífico e seguro estado americano de Vermont, não conseguiu lidar com o ocidente infantil. Não conseguiu identificar nenhum significado real naquilo que considerava ser uma liberdade destrutiva e irresponsável. Incomodado com seus críticos, exilou-se em sua casa com cercas e trancas e quase nunca mais foi visto em público. Amargurado, Alessandro retornou à Rússia em 1994. Uma vez que encontrar sentido no contexto pessoal é um aspecto muito importante da resiliência de cada indivíduo, não deveria ser surpresa que as organizações e pessoas mais bem-sucedidas possuam fortes sistemas de valor. Valores fortes infundem sentido, porque oferecem meios de interpretar e moldar acontecimentos. Embora hoje em dia esteja em voga ridicularizar os valores, certamente não é uma coincidência que a organização mais resiliente do mundo seja a Igreja Católica, que sobreviveu a guerras, corrupção e ruptura por mais de 2000 anos, em grande parte devido a seus dogmas. Os negócios que sobrevivem também têm crenças que lhe fornecem um propósito além de simplesmente ganhar dinheiro. É notável como muitas empresas descrevem isso em termos religiosos. A gigante farmacêutica Johnson & Johnson, por exemplo, chama de O Credo sua carta de princípios, entregue a todos os novos funcionários. A UPS constantemente cita seu propósito nobre. Sistemas de valor em empresas resilientes mudam muito pouco com o passar dos anos e as sustentam em tempos de crise. O presidente e CEO da UPS acredita que o propósito nobre tenha auxiliado a empresa a se recuperar depois da paralisação de 1997. Ele diz: "Foi uma época muito difícil, como uma briga de família. Todo mundo tinha amigos dos dois lados e foi complicado escolher uma posição. O que nos salvou foi o propósito nobre. Independente do lado que assumiram, todos compartilhavam um conjunto comum de valores. Esses valores são essenciais para nós e nunca mudam. Eles emolduram nossas decisões mais importantes. Nossa estratégia e nossa missão pode mudar, mas nossos valores nunca." A conotação religiosa de palavras como credo, princípios e propósito nobre, no entanto, não deve ser confundida com o conteúdo real do que defendem. As empresas podem ter valores eticamente questionáveis e ainda assim ser bastante resilientes. Vejamos uma empresa de tabaco que demonstrou resiliência impressionante diante da impopularidade crescente. A empresa de tabaco tem valores bastante fortes, ainda que não concordemos com eles. Por exemplo, aquele que defende a escolha adulta. Mas não há dúvida de que os executivos dessa empresa acreditam firmemente nesses valores e a força de sua crença mantém a empresa à parte da maioria das outras companhias de tabaco. Nesse contexto, é importante notar que a resiliência não é nem má nem boa em termos éticos. Trata-se apenas da habilidade e da capacidade de ser forte sobre condições de estresse e durante grandes mudanças. Como escreveu Viktor Frankl, em geral, somente conseguiriam se manter vivos aqueles prisioneiros que, depois de passarem anos indo de um campo a outro, haviam perdido todos os seus escrúpulos na luta. Pela existência. Eles estavam preparados para usar qualquer meio, honesto ou não, até mesmo brutal, a fim de se salvarem. Nós que voltamos, sabemos, os melhores não retornaram. Valores positivos ou negativos são, na verdade, mais importantes para a resiliência nas organizações do que ter pessoas resilientes na folha de pagamento. Se os funcionários resilientes estão todos interpretando a realidade de modo diferente, suas decisões e ações podem muito bem entrar em conflito, colocando em risco a sobrevivência da organização. E quando a fraqueza de uma organização se torna evidente, indivíduos altamente resilientes têm maior probabilidade de descartar a organização
do que colocar a própria sobrevivência em jogo. Criatividade ritualizada. O terceiro tijolo com o qual se constrói a resiliência é a capacidade de virar com o que está disponível. Os psicólogos seguiram o exemplo do antropólogo francês Claude Strauss, que chamou essa capacidade de bricolagem. Surpreendentemente, a raiz dessa palavra está intimamente ligada ao conceito de resiliência, que literalmente significa se virar. Strauss diz: antigamente, o verbo bricole era usado em referência a algum movimento diferente, peculiar, uma bola que rebate, um cão que se desgarra ou um cavalo que dá uma guinada a fim de evitar um obstáculo. Bricolagem, no sentido moderno, pode ser definida como um tipo de criatividade, a capacidade de improvisar uma solução para um problema, sem ter as ferramentas ou os materiais adequados. Os bricolers estão sempre mexendo em alguma coisa, montando rádios com peças caseiras ou consertando o próprio carro. Tiram o máximo do que têm e encontram novos usos para os objetos. Nos campos de concentração, por exemplo, prisioneiros resilientes recolhiam pedaços de fio ou fiação sempre que os encontravam. Aquilo poderia se tornar útil mais tarde, talvez para consertar um par de sapatos que, em temperatura baixíssimas, poderia fazer a diferença entre a vida e a morte. Quando as situações se desdobram, os bricolers imaginam possibilidades, enquanto os outros ficam confusos. Tenho 2 amigos que vou chamar de Paulo e André, que dividiram quarto comigo durante os anos de faculdade. Não foi surpresa para ninguém quando, depois de se formarem, montaram um negócio juntos para vender material educativo para escolas, empresas e consultorias. No começo, a empresa foi um grande sucesso, tornando os 2 fundadores milionários. Mas a recessão do começo da década de 1990 atingiu a empresa em cheio e muitos clientes debandaram. Na mesma época, Paulo passou por um divórcio difícil e por uma depressão que o impossibilitou de trabalhar. André se ofereceu para comprar a parte de Paulo, mas foi surpreendido por um processo judicial sob a alegação de que estava tentando roubar o negócio. Nesse momento, uma pessoa menos resiliente poderia simplesmente se afastar da confusão, mas não André. Enquanto o caso tramitava pelos tribunais, ele manteve a empresa como podia, transformando várias vezes o negócio até achar um modelo que funcionasse. Formar joint ventures para vender materiais de treinamento em inglês para empresas chinesas e russas. Mais tarde, ele diversificou para a publicação de newsletters para clientes. A certa altura, chegou a escrever roteiros de vídeo para os concorrentes. Graças a todas essas bricolagens, quando o processo foi decidido a seu favor, André tinha um negócio completamente diferente e bem mais sólido do que aquele que havia começado. A bricolagem também pode ser praticada em um nível mais elevado. Richard, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1965, exemplificou o que gosto de chamar de bricolagem intelectual. Por pura curiosidade, Richard se tornou um especialista em arrombar cofres, não apenas observando a mecânica do arrombamento, mas também juntando percepções psicológicas sobre pessoas que usam cofres e definem os códigos. Ele arrombou muito dos cofres de Los Alamos, por exemplo, porque imaginava que físicos teóricos não criariam códigos com números aleatórios, fáceis de esquecer, mas usariam, pelo contrário, uma sequência com significado matemático. No final, descobriu que os códigos dos 3 cofres que continham todos os segredos da bomba atômica foram definidos com a mesma constante matemática. Organizações resilientes estão lotadas de bricolers. De fato, empresas que sobrevivem encaram o improviso como a habilidade essencial. Vejamos a UPS, que dá poder aos motoristas para fazer o que for preciso a fim de entregar pontualmente um pacote. O CEO afirma: dizemos a nossos funcionários para fazer o trabalho. Se precisarem improvisar, eles vão improvisar. De outra forma, simplesmente não poderíamos fazer o que fazemos todos os dias. Pense em tudo que pode dar errado: um semáforo quebrado, um pneu furado, uma ponte interditada. Se uma nevasca atingir Louisville hoje à noite,
Um grupo de pessoas vai discutir como resolver o problema. Ninguém impõe uma solução única. Elas se reúnem porque essa é a nossa tradição. Fiel a essa tradição, a empresa já entregava pacotes no sudeste da Flórida apenas um dia depois de o furacão Andrew ter devastado a região, em 1992, causando bilhões de dólares em prejuízo. Muitas pessoas estavam vivendo em seus carros, porque suas casas haviam sido destruídas. No entanto, os motoristas e gerentes da UPS classificavam pacotes em outro local e faziam entregas mesmo para aqueles que estavam confinados nos automóveis. Em grande parte, foi sua capacidade de improvisação que permitiu que ela continuasse a funcionar depois da catástrofe. E esse fato criou um sentido de propósito e significado em meio ao caos. A improvisação do tipo praticada pela UPS, no entanto, passa longe da criatividade desenfreada. Na verdade, de modo muito similar aos militares, a UPS vive de acordo com regras e regulamentos. Como diz o CEO, os motoristas sempre colocam a chave no mesmo lugar, fecham a porta do mesmo modo, usam o uniforme do mesmo jeito. Somos uma empresa de precisão. Ele acredita que, embora pareçam sufocantes, foram as regras que permitiram à empresa reagir rapidamente após o furacão Andrew, pois possibilitou que as pessoas se concentrassem nos reparos essenciais para continuar o trabalho. A opinião do CEO da UPS encontra eco em Carl Wake, professor de comportamento organizacional da Escola de Administração da Universidade de Michigan e um dos mais respeitados pensadores da psicologia organizacional. Existem muitas evidências de que, quando colocadas sob pressão, as pessoas regridem aos modos mais habituais de reação que conhecem. O que não esperamos sob pressão, em risco de vida, é ter criatividade. Em outras palavras, as regras e os regulamentos que fazem com que algumas empresas pareçam menos criativas podem, na verdade, torná-las mais resilientes em épocas de turbulência real. Cláudio, o jornalista que mencionei no início, morreu na década de 1990, mas não sei se conseguiria entrevistá-lo se estivesse vivo. Acho que teria sido esquisito perguntar: Cláudio, você realmente enfrentou a realidade? Conseguiu encontrar sentido nas adversidades? Improvisou sua recuperação depois de cada desastre profissional e pessoal? Talvez ele não fosse capaz de responder. Pela minha experiência, pessoas resilientes não costumam se descrever assim. Elas minimizam suas histórias de sobrevivência e, com frequência, dizem que se tratou de sorte. Obviamente, a sobrevivência muitas vezes é mesmo uma questão de sorte. Foi sorte do Morgan Stanley ter escritórios na Torre Sul do World Trade Center, o que permitiu que os funcionários pudessem pôr em prática seu treinamento. Mas ter sorte não é o mesmo que ser resiliente. A resiliência é um reflexo, um modo de encarar e compreender o mundo profundamente enraizado na mente e na alma do indivíduo. As pessoas e as empresas resilientes enfrentam a realidade com convicção, encontram sentido nas adversidades, em vez de chorar de desespero, e improvisam soluções do nada. Outras não conseguem. Essa é a natureza da resiliência e nunca vamos entendê-la por completo. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!